as coisas que a igreja é fraca, né? Aquilo que ela precisa mudar. Então eu quero falar sobre os inimigos que tentam parar a obra de Deus. E eu quero te lembrar que este povo aqui, o livro de Esdras, de Neemias, se passa no cativeiro babilônico. O que foi isso? O povo de Israel, que foi o povo nascido em Abraão, depois de ter ficado 400 ou 430 anos no Egito, entram na terra de Canaã, tomam posse da terra de Canaã, embora tinha inimigos lá também. E passa-se o tempo, o povo de Deus, como é natural, começa a esquecer os princípios de Deus, não estava guardando os sábados, a terra ela tinha que ser guardada todo o sábado, a terra e os animais, ela teria que ter um descanso. E se você fazer uma continha ali de tantos sábados que eles erravam, dava o total de 70 anos que eles deveriam ficar presos no cativeiro babilônico por causa da não guarda dos sábados, por causa do pecado, por causa da idolatria. Neste momento, que o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico, Jerusalém foi destruída, o templo de Salomão foi destruído, as muralhas de Jerusalém foram todas destruídas, é aí que Deus também levanta Neemias. E em determinados momentos, eles tinham saudades da terra, vontade de louvar ao Senhor, mas se louvava em Jerusalém, né? Hoje nós estamos na nova aliança, é diferente. Na velha aliança eles tinham que ir para Jerusalém e cantavam lá. Tanto é que os salmos falam que eles penduravam as harpas deles e falavam, como é que nós vamos cantar em terra estranha? Então era o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, cativo na Babilônia. Isso acontece demais. A pessoa é crente, talvez até converteu, mas ele é preso, ele não avança, ele não cresce, ele está debaixo de um cativeiro babilônico. Ele está debaixo de uma situação que não é a vontade de Deus para ele. E há momentos que ele não enxerga isso, ele demora a enxergar, e mesmo antes de eles serem levados para o cativeiro babilônico, Deus levantava profetas pela madrugada e eles não ouviam. E sempre quando o povo de Deus não ouve, uma hora ou outra eles vão ser levados mais cativos e mais presos, né? É uma maravilha quando Deus levanta alguém para falar com a sua igreja. Às vezes as pessoas não gostam de uma pregação mais puxada. Isso é prova, se o pastor for bíblico, que Deus ama aquela igreja. Senão ele deixaria ela. A Bíblia diz que Deus nos disciplina para o aproveitamento, para fazermos parte da sua santidade. Hebreus 12 fala isso. Então, desde antemão eu queria que você pensasse, você é um cristão, está me ouvindo aqui. Mas como é que está a sua vida espiritual? Será que você não era para estar em Jerusalém e está na Babilônia? Você ainda é um crente. Eu sempre falo muito com a minha esposa, a grande dificuldade é saber se a pessoa é crente, não nasceu de novo, ou se ela é um crente fraco. Essa é a grande dificuldade do pastor. Porque o crente verdadeiramente cristão, ele ama a Deus, nas suas fraquezas, nas suas limitações, ele tem pouca fé, como a alegoria do peregrino, mas ele quer estar perto de Deus, nas suas limitações, ou mancando, ou rastejando, ou andando de muleta, ele ama o Senhor. E o que não nasceu de novo, não. Se você não nasceu de novo, você nunca vai crescer. Uma criança que não nasce, ela não cresce. Então, é aquela grande tolice que a gente faz. A gente cobra de uma pessoa que não converteu aquilo de uma pessoa convertida. Uma pessoa que não converteu, ela não tem graça, ela não vai crescer, ela não pode crescer. Ela não nasceu. Mesma coisa, você chegar lá você está tentando plantar uma semente lá no seu terraço, lá no seu quintal, e aí você planta, mas a ave do céu vem e pega aquela semente e rouba a semente, e você está ali, você tem que nascer. Você tem que ser santa, a semente. A semente não nasceu, ela não tem vida. A pessoa que não converteu, ela não tem vida, ela não cresce. Uns crescem rápidos, outros crescem lentos, outros crescem de uma forma mediana. Mas era o povo amado de Deus que estava na Babilônia, debaixo do jugo de Nabucodonosor. O que acontece? Depois eles saem da Babilônia e voltam. Eram 3 levas para ir para a Babilônia, depois de 70 anos, aqui é após 70 anos, eles voltam para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, eu não tenho tanto tempo, no capítulo 3, Deus levanta Ciro, não no capítulo 3, Isaías já tinha profetizado 150 anos antes que Ciro era um ímpio e ele ia construir o templo, ele ia ajudar a construção de Jerusalém.
E passa-se 150 anos depois, Deus levanta Esdras, Zorobabel, Josué, Neemias e várias pessoas. E aí eles já estão em Jerusalém. E aí Esdras vai lá ajudar. A palavra Esdras significa ajudador. É aquela pessoa que ajuda. E ele começa a ajudar a levantar o templo. Só que eles levantam só o altar. Não levantam o templo propriamente dito. Você vê isso no capítulo 3. E aí o que acontece, como acontece com todos os crentes? Eles começam a ficar tranquilos. A gente tem um templo aqui para a gente, um altar para a gente orar, fechar o olho, tá tudo bem, não tem problema não. E Deus permite, e Deus deixa, e o tempo vai passando. Mas o que Deus queria, e já tinha despertado Ciro, é construir o segundo templo. Esse aqui não é o templo de Salomão, é o segundo templo. Esse era o desejo de Deus. Ele só, olha para você ver aí no capítulo 3, Esdras 3, versículo 8, está escrito assim: lançados os alicerces do templo. Agora o capítulo 4 que nós estamos, diz assim, os inimigos fazem parar a construção do templo. Então eles tinham só uma base, eles tinham só um altar e estavam tranquilos com aquilo ali. Você já viu quanto sua vida espiritual está bem fraquinha e você está tranquilo com aquilo ali? Não precisa muito, pastor. Não precisa não. Esse negócio de orar 3 horas igual Martim Lutero, precisa não, precisa sim. Esse é o padrão da Escritura. Você quer alguns versículos? Sejam fervorosos de espírito, enchei-vos do Espírito Santo, não fazei as coisas de Deus com remissão. O reino de Deus é tomado por esforço, que os se esforçam apoderam dele. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Sempre você vê o esforço. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sempre você vê. O povo de Deus não pode ser um povo parado. Você não pode ficar tranquilo com a sua vida espiritual se ela é fria ou está fria. Você não pode ficar tranquilo com isso. Isso é todo contra o Novo Testamento e o Velho Testamento. As cartas escritas do apóstolo Paulo e as cartas escritas a Apocalipse, conheço as tuas obras, não és quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te. A igreja de Laodiceia. Não, sabe isso que é o perigo, é aquela pessoa que não está no mundo e não também está fervoroso. Esse é o pior. Porque o mundo, ele fala, eu quero o mundo mesmo. O fervoroso, ele declara que ele quer Deus. E o frio é aquele que fica no meio do caminho. Ele se sente seguro na sua situação, estou aqui na Babilônia, não tem problema, quando eu volto para Jerusalém, eu construo só o altar ali, tá bom? O altar tá bom, e Deus, como sempre, não fica quieto, levanta Ageu e Zacarias e outras pessoas e fala assim, o que está acontecendo com vocês? Vocês têm que construir o templo. E a alegoria minha aqui hoje, ou a analogia, seria o templo, não estou falando só de parede, de construção, é a sua vida espiritual. Ela precisa ser melhorada. A sua devoção ao Senhor. Mas o que acontece aqui? Acontece que alguns inimigos vão tentar parar, e sempre é assim. Eu quero que você lembre que o diabo ele é muito sutil, extremamente sutil. Ele não vem com aqueles 2 chifres e com um garfo grande e fala assim, para de orar. Não é assim. Ele vai fazendo de tudo para te manter numa forma morna na fé, chamada mornidão na fé. Eles saíram da Babilônia com desejo de voltar para Jerusalém, levaram muitos dias para voltar para Jerusalém, eles constroem só o fundamento e ficam tranquilos e são desafiados a construir o templo. Mas nesse entremeio aparecem os seus inimigos. Vamos lá de novo, versículo 1 para você entender. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Deixa eu parar aqui, eu vou devagar. Não quero ter pressa, deixa eu te explicar. Israel era dividido em 12 tribos, para você entender. Judá e Benjamim eram as 2 tribos que estavam em Deus. As outras 10, grande parte deles, ou parte deles se desviaram. E Judá e Benjamim volta com alguns das 10 também para Jerusalém. E começam a construir o templo. E aí aparecem os samaritanos. Quem eram os samaritanos?
Eu vou ter que te mostrar para você entender quem são ou quem eram os samaritanos. Abra lá em 2 Reis, para você entender. Capítulo 17. Quem eram os samaritanos? Amém? Pelo título aí do versículo 19, 1 Reis 17, 29, você já vai saber como é que eram os samaritanos. O título está escrito aí, ó, o culto misto dos samaritanos. O versículo 33 a gente ganha tempo, que diz assim: de maneira que temiam ao Senhor, os samaritanos, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. Esse aí que é o perigo. Eu gosto da obra, acho bom a igreja, mas é bom, mas eu sirvo aos meus próprios deuses. Tem alguma coisa que ainda é mais importante no meu coração do que o Senhor. Trabalho, esposo, filhos, casa, ocupações. Como diz lá a parábola do semeador, cuidados deste mundo. Os samaritanos eram assim. Eles serviam a Deus e também a outros deuses. O rei da Síria, quando povoou Samaria, fez uma mistura. Pegou os sacerdotes que eram de Deus para fazer culto a outros deuses e ao Deus deles também. É um culto misto, a mistura, a miscigenação. Não dá. Ou você é de Deus, ou você serve a Deus, ou você serve aos seus deuses. Ou você luta para amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, ou você vai servir outras coisas. Desculpa a minha sinceridade, ou é tudo ou é nada. Como é que você está? Será que você não parece com os samaritanos? O que você mais ama? Qual o maior desejo do seu coração? Qual que é a sua maior alegria? É o Senhor? O meu coração e o seu é uma fábrica de ídolos. Nós somos tão tentados a desanimar, a desviar, a afastar. Tão fracos. Você não consegue ver? Olha aqui para mim. Por que às vezes você tem tanto ânimo para trabalhar e não tem tanto ânimo para ler a Bíblia? Você não consegue ver isso? Não consegue ver? Por que nós somos tão diferentes da igreja do passado? Eles amavam. Leia a história, eu estava lendo Spurgeon de novo. A história fala que um dos homens mais parecidos com John Bunyan era Spurgeon. Spurgeon falava que o sangue de John Bunyan realmente era um sangue biblino. Se você cortasse, saía a Bíblia. Colossenses fala, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Quanto tempo vocês leram a Bíblia essa semana? E você quer falar para Deus que você o ama. É uma dedicação para trabalhar, mas eu não vejo essa dedicação para as coisas de Deus. Sinto muito. Não vejo. Amo vocês. Falo isso em amor. Conheço. João, essa semana foi lá em casa e é verdade. Ele falou, pastor, o senhor conhece todo mundo? Conheço. E vocês também me conhecem. O que vocês mais amam? Essas ocupações da terra que não vai virar nada? Deixa eu te falar uma coisa, eu não queria isso. O dia que Jesus voltar, se eu e você não cuidarmos, nós sofreremos tanto arrependimento. Você não está lembrando da parábola do rico e o Lázaro? Volta lá na minha casa, avisa meus irmãos. Abraão fala, não tem como mais. Pode levantar alguém dos mortos, eles não serão salvos. Você perdeu o teu tempo, ô rico, aqui na terra você tinha tudo, agora você está em tormento aí no inferno, e Lázaro, aquele mendigo, está em delícias lá no céu. O problema do povo de Israel não era só o Egito e a Babilônia, é que eles eram tendenciosos a serem levados ao cativeiro. Se você lembrar, depois que eles povoam Jerusalém, eles casam com mulheres atéias que não eram do povo de Deus. E é nessa fase que Esdras rasga o cabelo e as barbas.
Você precisa tomar uma posição muito séria na sua vida. Ou Deus é tudo ou não é. Você precisa tomar uma posição. Desculpa eu falar, eu vou ser sincero. Desculpa aí, viu, Lucas? Mas como pastor eu preocupo com tudo. Às vezes eu vejo, para o inglês, a turma leva a meninada. Para o culto não vejo. Eu quase liguei para ele cortar esse inglês. Mas eu não posso forçar porque eu tenho que ver. Não é que eu tenho que ver, você tem que mostrar quem você é. Leva a menina em inglês. Where are you? Jesus volta, para onde é que você vai? Você não pode amar mais nada do que o Senhor. E eu não estou falando de religião, de templo e denominação. Assim como a corça anseia pelas águas, o meu maior amor é ti, Senhor. Você lembra do Salmo 84? Eu vou ter que citar ele todo dia. Aquele salmista diz, eu prefiro estar à porta da tua casa. Alguns até assimilam aquele salmo também a Davi, que era um grande rei. E vamos colocar como Davi? Não é errado não. Embora o texto lá não deixe claro que o salmo é dele. Mas ele era um grande rei, ele tinha tudo. Ele fala assim, tudo isso não me basta. Eu prefiro estar na porta da tua casa do que ser rei. Corações cheios de amantes. Amantes. Ontem, falo isso em nome de Deus, conversando com um presbítero de outra cidade. Falei, irmão, domingo é do Senhor, para de passear domingo. Vou passear domingo, vou na roça, vou ver boboi, né, Liz? Vou ver vaquinha. Para, santo! Pega a longa história da igreja para você ver. Lá no Velho Testamento fala que o sábado ele é perpétuo. Olha o coração, desculpa. Você lembra quando eu pregava domingo aqui? A igreja estava cheia. Quando eu parei desse mandamento, o nego já esqueceu o mandamento. Como o nosso coração é tendencioso, vigia-o cada dia. Eu não quero essas coisas deste mundo. Eu não quero este mundo, eu não posso querer este mundo. De vez em quando, eu falei na reunião, não sei de quem aqui, isso foi dos homens. Esse dia eu estava na padaria, e vocês sabem que eu fui colega das pessoas mais ricas da cidade aqui. Eu era colega. Aí de vez em quando eu chego na padaria, eu raro vou na padaria por causa da dieta. Aí eu chego aqui com um carrinho meu que é mais simples, e eu vejo meus colegas chegando só com fera. Hoje a turma tem que ser o carrão, né? E eles olham assim para mim, como é que tá, André? Tudo bem? Eu falo, tudo bem, graças a Deus. E toda vez eu saio dali, eu falo assim, o que eu quero mais é Deus. Se for para passar fome, você quer Deus? Deus! Não existe a vida cristã sem renúncia. Você tem que renunciar em muita coisa. Pega a vida dos puritanos. Eles saíram da Inglaterra porque a Inglaterra não estava guardando o domingo. No domingo, o rei, o imperador, falou que tinha que ter esportes no domingo. Os chamados puritanos não conformistas, eles falaram, aqui não dá para nós, vamos embora. Perdão, saíram da Inglaterra, vamos embora para a Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos da América. Foi eles que fundaram Harvard, Yale, todas aquelas coisas. Eles falaram, aqui pelo menos nós vamos poder servir o Senhor de verdade. Lá não dá, a igreja ligada ao rei e tal. Eu não sei como é que alguns conformistas, tipo Calvino, ficou lá. Pega e vai embora. Brinquei essa semana com o João. Se vocês não usarem o dom de vocês na igreja, é perigoso Deus tirar o pastor. Foi nem eu, Silvana, que falou isso. E tira. Para a igreja acordar. Cheio de dons aqui. Já era para ter um louvor, já era para ter equipe de intercessão, já era um monte de coisa. Deixa, eu não quero compromisso, não. Então você não quer servir a Cristo, você não quer negar nada. Você não quer abrir mão de nada. Aí é longe, aí é lá, aí não dá. Hoje eu falei com a turma dos novos membros, eu falei, vocês acordam, o diabo engola vocês. Ontem. Ai. Deixa eu falar uma coisa, e eu falo isso com amor. Crente não é frouxo, e não pode ser frouxo.
Você não vê isso na longa história da igreja. Eu preciso te lembrar, quando você tem um exame, você não faz de tudo, você não fica um dia sem comer se for preciso. Não aguenta jejumar. Pastor, eu só consigo de 7 a 7h30. Vou fazer igual aquele irmãozinho que fazia, né? Qual era? Qual é o seu jejum? De caviar, já comeu? Nunca. Para suas coisas, é um esforço sobrenatural. É ou não é? É ou não é? Aí eu falei, como é que eu vou ordenar um diácono? Estou falando, nem na vigília o sujeito vem? Não dá, santo. É muita exigência. Não é. Você quer. Não posso. Como é que eram os diáconos lá da igreja primitiva? Cheio de sabedoria, reputação e do Espírito Santo. Quem era eles? Estevão. Ali era a igreja primitiva, ali era o padrão. Você pega todos os comentaristas, você quer saber como é que uma igreja deve funcionar? Você vai para Atos capítulo 2. Não é assim? Não levanta de madrugadão lá, não é não, Nilson? Para rasgar o... Pega na mão dessa turma para você ver. Peguei na mão de João Paulo ontem, falou, fiquei com dó de Ciele. Isso aqui de calo. Ele tem que lisar você com as costas, assim. Com as costas na mão. Ai, que bicho é esse? Mas e para as coisas de Deus? Lançamos o fundamento, tá bom. E sabe o que foi pior? Entraram a turma para parar. Quem entrou? Os samaritanos. Eu vou ter que me... Os samaritanos entraram e falaram assim, nós buscamos a Deus igual a vocês, nós somos igual a vocês. É nada? Não é nada não. Não é nada não. Por que Jesus chamava Pedro, Tiago e João só? Eles eram mais espirituais, mais dedicados, mais sinceros, tinha menos ídolos e altares no coração. Abra um pouquinho Ezequiel capítulo 14. Talvez eu continue essa pregação hoje à noite, eu gostaria que todos viessem, se for possível. Desculpa a expressão, faz da tripa coração e vem. Como se você estivesse levando seu filho que está morrendo. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu estou tentando aprender. Vou falar o que Jonathan Edwards falou. Viva hoje como se você fosse morrer daqui uma hora. O que você faria? Eu ia pegar minha lista de transmissão e dar um berro no ouvido deles. Acorda! Irmão, se você me estranha, eu já falei, vou repetir. Cada pastor tem um dom. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Eu entendi isso. Deus me chamou para acordar o povo. É impressionante. De vez em quando vem umas palavras mais pastorais, mais boazinhas, aquela. Mas eu sempre, onde eu chego, não é eu tenho que despertar o povo. Não pode. Não pode. Você não pode ficar dormindo. A vida que você tem, a saúde que você tem. Eu vejo as irmãs, é a saúde que elas têm para ter filho. A idade. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 diz assim: Filho do homem, estes mesmos levantaram seus ídolos, onde? Dentro do seu coração. Tropeço para iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Me interroguem eles que estão cheios de ídolos no coração? Não é ídolos do lado de... Não é um santo de barro. Aqui são ídolos no coração. Olha para você ver, o versículo 5
Ezequiel 14:5, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque quando todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Deixa eu te explicar uma coisa, por que você tem Lutero, o apóstolo Paulo, Moisés tinha tudo para abandonar, Moisés não viu a terra prometida, o que aquele homem tinha? Hebreus fala que ele foi fiel à casa de Deus, pela graça de Deus, ele tinha um coração que os outros não tinham. Apanhei o meu povo de Israel no seu próprio coração. Muitos de vocês amam as coisas deste mundo, amam este mundo. Os cuidados deste mundo. Levanta certinho, hora de trabalhar. Passa aqui, tá, mas na hora para o culto. Já deu? Para trabalhar, é o ídolo do trabalho. Eu nunca vi um negócio desse. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te ajudar. Jesus vai voltar. Você vai estar trabalhando onde você trabalha. Você acha que ele vai perguntar assim, ô Marildo, você fez quantas casas? Mas ele vai falar assim, Marildo, o quanto você gastou seu tempo vivendo para mim, mesmo no seu trabalho? Você acha que Jesus quer saber o quanto de tijolo ele coloca afiada? Seu coração é meu, Amarildo, mesmo trabalhando aí para o seu patrão? Você ora sem cessar? Você dá testemunho? Você é piedoso? Ou você levantou ídolos no seu coração? A nossa geração tinha que ser de crente, ele está lá, todo mundo aqui está trabalhando, ele fala assim, ó, se eu pudesse, eu queria estar na casa de Deus, eu preferia estar na porta lá, ou se eu pudesse. Minha esposa fala, eu sei que é verdade, todo pastor tem um grande privilégio. Ele tem um tempo para dedicar-se ao Senhor. Não tem outra coisa. A maior honra que um homem recebe é ser pastor. A maior honra. Martin Lloyd Jones falava isso. Ele ganhava 7.000 shillings, sendo médico da rainha da Inglaterra, deixou isso por 200 shillings, para ser pastor 30 anos da Assembleia de Westminster, em Londres. E o pessoal falou para ele, mas você perdeu tudo. Ele falou, eu não perdi nada, eu só ganhei. Você não sabe a maravilha de que é servir ao Senhor. Estava contando para João Paulo. Lê o livro dele, Pregação e Pregadores. Compra esse livro para você, irmão. Pregação e Pregadores. Ele falou assim, a parte da manhã eu não atendo ninguém. É eu e o meu Deus. Mais nada. Ninguém. Foi considerado o maior pregador do século XX. Lê Romanos dele para você ver. Eu fico abismado. Tanta graça, tanta sabedoria. Uma inveja santa. Oh Deus, porque o Senhor me deu essa sabedoria. Ele pega um versículo. Eu já contei para vocês. Ele pregou a epístola de Romanos mais de 16 anos. O que você mais ama? É o Senhor? Você deixaria de ganhar 7.000 shillings para 200? O que você acha que um médico da rainha da Inglaterra ganhava? Não era pouco, não. Sonhos. Eu estou lendo o livro, Deuses, de Timothy Keller. É sucesso, a turma quer ter sucesso. Todo mundo tem que... Como é que é isso? Todo mundo tem que ter um nome, todo mundo tem que aparecer, todo mundo tem que ter milhões de seguidores. Não é assim. Não é assim que a igreja vivia. A igreja amava o seu Deus. Ela dava vida pelo seu Deus. Eles morriam por amor ao seu Deus. O que eles mais amavam era Deus. Era Deus. O que eles mais queriam era Deus. Eles levantavam de madrugada, vem Deus. Está falando ontem com o irmão. O que você tem, Ezequias? A primeira coisa que Ezequias, quando ele entra no reinado, o altar, a casa de Deus constrói, está em ruínas. A mesma coisa Josias, a mesma coisa Neemias, a mesma coisa Esdras. Todo santo homem de Deus tem zelo pelas coisas de Deus. Enquanto os outros reis, vamos criar postes ídolos, a minha política tem que ser boa, vamos fazer aliança com a Síria, vamos fazer aliança com o reino de lá, não. Eles, a primeira coisa, colocavam o sacerdote, você faz parte, vai, faz o culto, não pode parar de ter, vai. Israel foi apanhado no seu próprio coração.
Deixa eu te falar, não é difícil eu saber o que você gosta. Nem você de mim. O que você mais fala? A boca fala, o coração está cheio. Mães homeschoolers, ensina seus filhos a amarem a Deus mais do que todas as coisas do planeta. Coloque eles para decorar versículo, até isso internalizar dentro deles. E eles foram capazes de dar a vida deles para o Senhor. E morrer por amor ao Senhor. E viver o resto da vida. Quando eles crescerem e casarem, e pedir bênção à mãe, a hora que eu olhar para você, você está firme nele, meu filho? Eu não esqueço da mão do Porsche. Ela falou, meu filho, no meu velório, você não faz um elogio. A única coisa que você vai falar assim, ó, ei, já uma pobre pecadora, que foi salva pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nada viria de bom para ela. E não precisa falar mais nada de mim. Esse dia eu vi ele. Ele foi pregar no culto, estou mudando tudo, viu, irmão, não tem problema não. E ele estava no culto, ele e a irmã dele. Aí ele foi pregar e ele falou assim, eu senti saudade da nossa mãe. Ela sentiria tão feliz eu e você adorando o Senhor aqui na frente. Ele e a irmã, ele é conhecido no mundo. E demonstrou tanto amor pela irmã. É o que eu mais quero ver nessas duas meninas, se Deus me der graça. E nos filhos de vocês. Eles amando a Deus mais do que tudo. Não me falem de dinheiro, de trabalho, não me falem dessas coisas da terra. Eu não tenho compromisso com elas. Vocês trabalham, vocês trabalham demais e oram pouco. E leem pouco a Bíblia. Sinto dizer a verdade com vocês. Faz o contrário para você ver. Não está vindo para frente aqui. Tudo que eles semeavam, eles não colhiam. Aí em Ageu, Deus fala assim, lógico, vocês deixaram minha casa. Irmãs, mulheres, vocês não têm que dar conta de tudo. Vocês têm que conhecer a Deus. Vocês têm que ficar 1 hora no quarto. Vocês têm que ficar. Vocês têm que levantar de madrugada. É a hora que o filho de vocês dá sossego para vocês. Cadê as mulheres de oração? Cadê os homens de oração? Cadê a geração que ora? Vocês não vão conseguir nada sem oração. Nada! Nada! Quantas horas vocês oram? Ah, pastor, eu trabalho de 1 hora, você dá conta. Começa com 30 minutos, depois 1 hora você dá conta. Eu não consigo, você fica lá. Fico esperando. Cita Salmo 40, eis aqui, Senhor. Só para fazer a tua vontade, eu não estou sentindo nada. Mas eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Os meus adversários, ó Deus, preparam uma mesa para eles. Unges a minha cabeça com óleo, Espírito Santo. E o meu cálice transborda, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Eu quero habitar na tua casa. E sabe o que eu mais preocupo? É aquele grande dia. Cada um vai prestar contas. O texto diz, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O ídolo é aquilo que comanda você, é o que você mais ama. Me ajuda a te ajudar. O que é que você mais pensa? Seu ídolo. Como diz um pastor, deixa eu ficar uma semana perto de você ou você perto de mim. Eu descubro na hora o que é que você mais ama.
Se for lá em Java, só ouvir Jó José, Jó José, Jó José, Jó José. Já descobriu o que ela mais ama. Agora, se no meio de Jorge e José tiver assim, graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passei, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela prece respondi. Graças dou pelo perdão. Depois ela pode tornar a gritar José e Jó. Aí você vai conseguir saber o que ela mais ama. Vocês não poderiam nem respirar se não fosse a graça. Quem disse em estar em pé? Sexta-feira César pediu oração para um homem que está acamado com câncer. Eu vi um depoimento de um homem que está com câncer no pâncreas, o urologista. Ele falou, que saudade de poder dormir. Eu estou cansado. Você está cansado? Quem está cansado é quem está na oncologia agora. Precisando de sangue. Quem está precisando fazer uma transfusão na medula e não acha. E se achar tem que tomar corticoide. Até enfraquecer os ossos. Você sabe quando você prega e você não sabe como é que você vai parar? É o que está acontecendo. Tem só mais 15 minutos. Volta para Esdras. Versículo 2. Vamos versículo 1 de novo. Ouvindo os adversários de Judá, os adversários ouviram, Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro, voltaram da Babilônia, estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir daqui. E eles estão falando o seguinte, quando eles viram que do altar eles começaram a edificar o templo, que já estavam em Jerusalém, sempre é assim, vêm os adversários. O problema é o seguinte, problemas são adversários de fora, não, é os de dentro. É os Ananias e Safira. É as pessoas que estão na igreja, professam o nome do Senhor Jesus Cristo e desanimam o outro na fé. E desanima a obra. E não dá tanto empenho. E não tem no seu nome o sobrenome de Esdras, que significa ajudador. Esse que é o problema. A igreja brasileira ainda não tem tanto perseguição de fora. Ela tem perseguição de dentro para fora. Ah, não. Ah, hoje não dá. Ah, não. Ah, não. Eu considero o pior, porque quando Paulo fala que ele foi perseguido, entre várias coisas, ele fala assim, entre falsos irmãos. É porque você acredita que você já viu uma pessoa que é seu irmão de sangue, e você esperava aquilo do seu irmão, e ele faz outra coisa ao inverso que você poderia esperar de qualquer outra pessoa, mas não do seu próprio irmão. Eles chegam, mas aqui eles falam que eles buscavam a Deus como o povo de Israel, mas eles eram samaritanos, dúbios, mistos, adoravam a Deus e outros deuses. E fala, não, nós somos como vocês. Nós somos como vocês. Versículo 4 falou que eles são agentes da terra. Provavelmente era alguém das 10 tribos e outros estrangeiros que estavam entrando lá. Você vê isso na história da igreja, um pouco diferente, como já citei, Ananias e Safira, Judas, Pedro. Você lembra do apóstolo Pedro? Ele vira e fala assim, mestre, você não vai para a cruz, não. Não, o seu lugar não é na cruz, não.
que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás. Você cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Você está sendo um inimigo agora de dentro. Eu já vou enfrentar os de fora, você é um de dentro. Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala para você denunciar um presbítero, um pastor, e eu não vou abrir o texto porque demora, você tem que ter 2 testemunhas, ou 3, ter prova. Então a prática é o seguinte, toda vez que alguém quiser falar mal de um pastor, aí você chama mais 3. Tem testemunha, prova daquilo ali que é verdade? Então tá. Porque no Velho Testamento, para se estabelecer uma verdade, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Por que colocou uma situação para ele um pouco diferenciada? Porque configura-se que o presbítero bíblico, ele ama o Senhor e a sua obra. Então você tem que trazer mais gente para provar o que está falando dele. Você não fala mal de ninguém, é o 9º mandamento. Mas se fala ainda de uma autoridade espiritual, aí você vai ter que ter testemunhas. Você quer o texto? Acho que tem que abrir. 1 Timóteo, capítulo 5. Isso está lá em Deuteronômio, e Paulo repete aqui em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, diz assim, uma ordem para a igreja. Não aceite denúncia contra o presbítero. Presbítero significa supervisor, pastor, a mesma coisa. Né? Algumas igrejas têm aquele que é regente, o outro que é o docente. Um que prega a palavra, o outro que cuida das coisas administrativas. 1 Timóteo 5,16. Não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse versículo aí está lá em Deuteronômio. Não tem um Czinho aí na sua Bíblia? Versículo 19, no final do testemunho não tem um Czinho, é para você ir lá para Deuteronômio que você encontra isso. Versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Mas aqui no texto de Esdras, os adversários estavam se aproximando, e eles eram samaritanos, e falam assim, não, nós somos como vocês, ó a sutileza, é assim que é sutil. Jabas, você está orando muito. Ô irmão, vou dar uma apertada aí de leve, viu? Ô irmão, vamos levar um porco ali para mim? É domingo de manhã, mas assim, a sutileza. Nós somos igual a vocês, somos samaritanos, mas nós buscamos a Deus igual a vocês. Aparência de piedade, aparência de fidelidade, de lealdade, esses são os piores adversários. Ananias e Safira, nós estamos dando uma oferta aqui. Mas eles comungaram, vendeu por 20, falou que vendeu por 10 e deu 10. Sutil. Sutil. Cuidado. Cuidado. Quando Deus, e quando Ele começa a abençoar a sua obra, nós temos orado sexta-feira aqui por a questão da escolinha. A perseguição vem. Perseguição vem. Sutil. Nós buscamos igual vocês, igual a serpente, ela sempre foi sutil. Eva, Eva, eu quero o seu bem, Eva. Eles apareceram para se opor à vida espiritual, ao crescimento da obra, ao crescimento do reino de Deus. Eles queriam ficar junto para atrasar a obra. Que coisa lamentável. Judas, porque tem um pastor que ele falava isso, infelizmente ele tinha umas coisas meio não tão bíblicas, mas ele falou uma coisa interessante. Por que Judas não foi embora mais cedo? Ele queria atrasar a obra, ele queria atrapalhar o processo. Sutilmente. Por que não se dá esse dinheiro aos pobres? Como é que ela derrama todo esse vaso de alabastro no Senhor Cristo? Os pobres estão necessitando. Resposta de Jesus, os pobres você sempre vai ter com vocês. Ela está me preparando para o meu embalsamento, porque eu vou morrer, é isso que ela estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer. Deixai-nos edificar convosco. Sutileza.
fingiam que buscavam a Deus, fingiam que eram como Judá e Benjamim, talvez era das outras 10 tribos, ou algum estrangeiro que estava ali, misturado com os samaritanos, mas claramente eles eram samaritanos. A proposta deles era mais ou menos o seguinte: deixa-nos edificar convosco, planejar, contribuir com as despesas, porque nós somos vocês, nós queremos buscar o Senhor junto com vocês. Mas era falso. Olha aqui, embora eles buscavam o mesmo Deus, não buscavam só a Deus, tinha cheio de outros ídolos, aí que é problemático. Nós estamos orando, pensando, se Deus nos abençoar, que essa igreja tem diáconos, o presbítero precisa ter, ela não funciona biblicamente certa. Uma igreja sem pastor funciona muito pior ainda, mas sem presbítero e diácono, ela é capenga. Mas tem que ser, não pode ser samaritano. Tem que ser alguém que busca mais o Senhor do que tudo. Não cheio de ídolos. Nós queremos planejar. Ele diz assim: ô Zorobabel, nós queremos planejar com vocês, nós queremos contribuir, nós somos como vocês. Nós parecemos vocês não estão vendo? Olha o jeito de falar nosso, ó, paz Senhor, graça e paz, ó o jeito de falar. Que Deus nos dê um dom chamado de discernimento. Aquela pessoa que você olha e você fala assim: prudente como a serpente, simples como a pomba. Não dá para acreditar, não. Eram falsos porque, embora eles buscassem o mesmo Deus, buscavam também outros ídolos. Eles não faziam culto de acordo, a gente falaria hoje, com o princípio regulador do culto. Eles não faziam culto de acordo com que a Bíblia mandava. As músicas eram autocentradas, aquela coisa de só vitória, as pregações eram misturadas, isso que era acontecer com os samaritanos. Zorobabel falou: não, essa turma não é nossa. Que isso? Já viu isso? Tira a criança da escola. Isso é um absurdo. Crente falando de jeitinho. Que isso? Aí você olha e fala assim: são samaritanos. Deixa eu falar uma coisa, é triste, é dura falar. Deus coloca e permite dentro da igreja o joio e o trigo, o Judas junto com a turma. Deus permite isso. Para trabalhar naquela igreja. Nem todo mundo é Esdras, significa ajudador. Por isso que eu cantei essa canção. Sonda-me, ó Deus, conhece, vê se há em mim. As pessoas não se examinam. Vou puxar a orelhinha das mães. O menino dela está fazendo uma festa ali e elas não se examinam. Ela não vê que o menino dela está estragando tudo. Ela, é assim mesmo, não. Você tem que ensinar o que a Bíblia fala. Criai vossos filhos na disciplina de demonstração do Senhor. Não se examina, menino fala palavrão, menina, criança, pastor. Eu vou contar uma coisa que eu sempre contei, e eu falei esses dias com irmãos, e eu vou repetir, porque vocês esquecem. É até os filhos, acredito que seja do pastor Paulo Júnior, e eu oro para que isso aconteça na minha vida. Chegou no restaurante, os meninos tudo sentadinho. Um é novinho, tudo sentadinho. Aí, o garçom falou assim: eu nunca vi isso aqui. Quem são vocês? Todo menino aqui faz uma bagunça, uma arte, seus meninos estão sentados desde a hora que chegou. Ele só virou para o garçom e falou assim: nós somos cristãos, nós buscamos a palavra de Deus. Entendi. Não é porque é novinho, ele pode fazer qualquer coisa, não? Quem falou? É porque, ditado popular, vamos sair da Bíblia, depois a gente volta para cá, porque aqui que é o mais importante. Meu colega falava comigo: André, casa de pai? E ele brincava comigo: seu pai não é assim, não. Nós morávamos numa república, no sul de Minas. Casa de pai, escola
cumprimenta, ensina a cumprimentar pastor, cumprimentar os irmãos, olhar no olho, olhar mesmo e tal. Não, olha, o que é isso, rapaz? Você não está mexendo com um animal, um cachorro, não, um bicho, você cumprimenta o ser humano, vai lá, olha. Nem que ele fique com vergonha, mas você vai ensinando. O que eu estou querendo dizer? O povo não se examina. Não se examina. Zorobabel falou assim, são samaritanos. Vamos ver a resposta dele, para a gente parar por aqui? Versículo 3 diz assim, porém Zorobabel, Josué, é a mesma pessoa, e outros cabeças de família lhes responderam, nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. 2 versículos que diz assim, os beijos do que aborrece são enganosos, e suas palavras são mais macias do que a manteiga, mas no seu coração a guerra. Discernimento. Os líderes logo perceberam que a intenção de ser amável não era verdadeira. Eles queriam causar dano ao trabalho do reino de Deus. Olha para cá, eu tenho que falar. Eles precisavam de ajuda, eles estavam sozinhos, eles tinham ficado 70 anos sem o templo. Agora eles estavam construindo, toda ajuda era bem-vinda. Mas quando eles olham, os líderes, Zorobabel, Josué detecta e fala, não, eles vão atrapalhar a obra de Deus, não dá. Nós precisamos de ajuda, mas queremos ajuda confiável. Tivemos uma reunião de assembleia e eu falei com os irmãos, falei com o João essa semana. Tem que construir. Eu lembro como é que foi a construção. 7 da manhã me ligava. Pastor, só tem eu e A e B aqui. Nós vamos embora, nós tomamos café, ou a gente chora. Falar é fácil. Fazer, não estou desprezando tudo que foi feito, mas que teve dias laboriosos, teve. Pode terminar com essa fala? A gente ora ou ri? Chora ou ri? Ri para não chorar. Discernimento. Nós precisamos de ajuda mesmo. Sabe o que eles falaram? Mas Ciro, eles foram tão espertos, não falaram que diretamente para o samaritano. O rei Ciro mandou a gente fazer. Sozinho a gente vai fazer, pode deixar. Eles não eram cristãos verdadeiros. Samaritanos. Na hora do, desculpa a expressão, do pega para capar, ia dar problema. O convertido, ele dá problema, mas ele arrepende, ele sempre ajuda a obra. O convertido, ele... Irmãos, eu faço aconselhamento toda semana. O convertido, pastor, de novo estou falando a mesma coisa, falta chorar. Richard Bach falava que todo aconselhamento dele, as pessoas saíam chorando, eram convertidas. Já mexeu com bode? Nossa. Eu até brinquei com o pai dela a última vez que eu estive com ele lá, com todo respeito que eu tenho para ele, falou, reverendo, nós temos que ter mais cuidado de receber membro. É muito difícil lutar com bode. É verdade, pastor. Ele estava com uns problemas de saúde, né? Ele estava bem exausto. Lu, fica 10 anos, batiza uma ovelha. Bode, irmão, você está doido. Vou ter que ficar por aqui. Existem inimigos, às vezes de dentro, que querem parar o reino de Deus, a obra de Deus. Que nenhum de nós sejamos desses. E Deus vai permitir eles entrarem, como permitiu aqui e na longa história da igreja. Eu não tenho tempo, Paulo falou assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Esse mesmo Demas, ele fala em Colossenses que ele era uma bênção, então o próprio Paulo se enganou. Lá na frente, Demas o abandona.
Judas fez isso. Pedro fez isso. Como é que eu venço isso? Você tem que fazer a avaliação. Autoexame. Examinai-vos e vede, provai-vos e vede se estáis na... Olha as motivações. Para as coisas minhas, é uma motivação. Para as coisas de Deus, faz o exame. Faz o autoexame. Vamos orar, queridos. Quem sabe nós continuemos à noite, se Deus permitir. Fechemos os nossos olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque o seu coração